forma. A assinatura é uma forma de eu conseguir entregar ao comprador a titularidade do domínio. Então isso é importante. A escritura pública é necessária, obrigatória. A transação imobiliária perfeita de um imóvel irregular, ela é feita por 3 etapas. 3 etapas. A escritura pública é a segunda etapa, porque a primeira eu tenho que recolher tributo, TBI. Só assim o tabelião ou o seu proposto, que é o escrevente, vai lavrar a escritura pública e só assim, com a escritura pública em mãos, assinada, eu consigo levar ao cartório de imóveis e registrar. Detalhe importante, hein? Muitos brasileiros, não é o seu caso, mas se você ainda faz confusão, vale a pena a gente lembrar. Eu só sou dono do imóvel proprietário quando eu tenho o registro no meu nome. Ou seja, a matrícula tem que estar no meu nome. A certidão de propriedade, a matrícula, a transcrição tem que estar no meu nome. Meu nome tem que aparecer lá. Se eu tenho uma escritura pública, eu não sou dono. Muitos brasileiros, o leigo, e muitos advogados, mas muitos mesmo, advogados e corretores, acham, por desconhecimento, falta de oportunidade de se atualizar, que a escritura pública faz a vez do registro. E isso dá uma confusão. Quantos advogados, gente, propõem ações petitórias que exigem o registro, como a reivindicatória, emissão na posse? São ações que eu tenho que ter o registro, não tem conversa. Se eu não tenho o registro, se eu não provo isso dentro do processo, eu vou perder essa ação para mim mesmo. Só se o juiz errar feio. Acontece também. Não é só advogado que não sabe fazer contrato ou interpretar ou ler contrato. Muito juiz que não conhece do assunto. Tem aquela teoria do direito civil, mas na prática o direito imobiliário é diferente. É muito comum o advogado entrar com uma ação reivindicatória e perder a ação, porque o cliente dele não tem registro. O cliente dele tem contrato de gaveta, com firma reconhecida, e o advogado entendeu, advogada, que era como se fosse registro. Não é. Ou escritura pública. Quantos advogados juntam a escritura pública achando que pode fazer ação de domínio? Eu só posso fazer ação de domínio quando eu tenho registro de fato, senão é possessória. Então cuidado, tá? Temos que lembrar aqui, gente, o artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil, ele diz o quê? Nós temos obrigatoriamente que fazer escritura pública em toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Acima de 30 salários mínimos, nós temos obrigatoriamente que fazer escritura pública, não tem conversa. Se eu não fizer escritura pública numa transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, sabe o que vai acontecer? Vai dar brecha para uma nulidade. O que quer dizer nulidade? Não vai valer nada. A nulidade, gente, ela pode ser alegada em qualquer peça, uma inicial, uma contestação, em preliminar, num recurso, coisa de apelação, e ela pode ser alegada numa ação própria, uma ação autônoma, chamada ação declaratória de nulidade. E detalhe importante, não tem prescrição. Não tem prescrição. A ação declaratória de nulidade não tem prescrição, a anulatória tem. Então fique atento em relação a isso, tá? Muito importante. Por isso, gente, o maior erro do advogado, advogada, que muitas vezes não conhece a matéria, não é estudioso igual você, não está aqui na aula do professor Júlio, o maior erro do advogado, advogada é cobrar caro e fazer um contrato de gaveta. Professor Júlio, mas veja bem, a situação se trata de uma posse, professor Júlio, não tinha outro para fazer. Tinha sim. Quando eu compro um imóvel irregular, seja urbano, seja rural, seja residencial, seja comercial, se eu estou comprando um imóvel, atenção, que não seja regular, ou seja, estou comprando um imóvel irregular, o ideal é comprar através de cessão de direitos possessórios e afins. Porque se eu não comprar com esse título, está errado. O contrato foi mal feito, eu não vou conseguir averbar em lugar nenhum, eu não vou conseguir utilizar como justo título de boa-fé numa ação de usucapião, numa REURB ou qualquer outra ação. Esse contrato ele é nulo, ele é mal feito, não vale nada. E a tendência de você passar vergonha, advogada, numa ação é muito grande, porque o judiciário, hoje em dia, tem uma política, não todos, mas uma política de jogar o cliente contra o advogado contra o cliente. Eu sinto isso no judiciário. Então, o judiciário, se é para falar alguma coisa, para jogar um controle, ele vai julgar. Então, cuidado, tá? Toda vez que eu vou comprar um imóvel irregular, seja rural ou urbano, é cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato me ajuda a regularizar, facilita, eu consigo utilizar a soma da posse, esse contrato eu consigo fazer muita coisa boa. Diferente de fazer um contrato errado de compra e venda de imóvel irregular, que está totalmente errado. Cuidado. Quando eu falo de contrato de compra e venda, o que eu quero trazer para você? Pagamento à vista, eu tenho até 30 dias para pagar, senão não é compra e venda, é compromisso, cuidado. Passou 30 dias é parcelado, é compromisso. Segundo a doutrina, segundo a jurisprudência.
Esse contrato de compra e venda, ele é tipificado, nós temos um artigo dentro do Código Civil, ou seja, o artigo 481, então é um contrato que não é atípico. Nós temos muitos contratos que são típicos, contratos típicos são previstos em lei, tem artigo, e tem muitos contratos no direito imobiliário que são atípicos. Não tem lei, não tem artigo, mas existe. Seção de direitos possessórios. Cuidado, tá? Essa regra da escritura pública, ela é válida também para doação, ela é válida também para direitos hereditários. Então, gente, o que eu quero dizer para você? Escritura pública tem que ser feita em diversas situações. No compra e venda acima de 30 salários mínimos, doação, direitos hereditários. Por isso, quando você vai fazer uma sessão de direitos possessórios, não pode ficar com cara de direitos hereditários. Você não pode querer dividir em fração ideal, né? De cada fração ideal ou cota parte, melhor dizendo, para fazer confusão, cota parte hereditária. Você não pode ficar levando isso para o contrato. Porque posse, eu tenho um imóvel regular, eu vendo minha posse para você, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não entra direito hereditário. Eu não preciso dar assinatura ou explicar nesse contrato toda a parte que os outros herdeiros tenham. Se não é direitos hereditários, eu não posso fazer nem para o instrumento particular. Cessão de direitos hereditários, só instrumento público, escritura pública. Cessão de posse, pode ser para o instrumento particular, pode ser para o instrumento público. Tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Cartório pode seguir o princípio da autonomia e pode fazer uma coisa que ele se sente seguro em fazer. Né? Na verdade, ele recebe delegação do Tribunal de Justiça. Tem muitos cartorários que são mais conservadores. Eu tenho vários alunos que são, inclusive na nossa pós, que são cartorários, escreventes, oficiais, tabeliões, registradores, e a opinião é bem diferente. Tem gente que faz, gente que não faz, vai de cada um, né? Essa é a realidade. Não sei o que você pensa, você que é meu aluno da pós, né? O Calil, várias outras pessoas fazem, né? A Roberta faz, que está aqui conosco, nos assistindo, o Julião também faz, né? Mas eu já sei que o Gabriel já não faz sessão de posse, porque ele teve um trauma lá atrás, né? Teve uma ação de nulidade, então vai de cada um. A legislação brasileira permite que o cartório faça o que acha seguro. O que não acha, não faz. O tabelião, né? Então, é uma realidade. Esse contrato de compra e venda, gente, então cuidado, tá? Acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública. Eu só consigo fazer compra e venda se eu estou comprando um imóvel irregular. Cuidado, existem duas irregularidades. Irregularidade registral no cartório de imóveis e irregularidade na prefeitura. O Brasil é um país muito grande, o sistema não é conexo, nós não temos um sistema integrado. Eu posso comprar um imóvel totalmente irregular no cartório de imóveis e eu vou ver na prefeitura está totalmente irregular. Tá? Mas o importante é eu comprar a propriedade, se eu vou utilizar esse contrato. Esse contrato tem a característica de ser bilateral, sinalagmático, consensual. O contrato de compra e venda sempre vai ser, gente, oneroso, tá? Há uma prestação e uma contraprestação, a vantagem exige sacrifício, ok? Outra classificação importante, gente, desse contrato, esse contrato ele é chamado comutativo. Professor Júlio, meu Deus do céu, o que é comutativo? Vai tomar água agora, hein? Vamos lá, a voz está melhorando. O contrato comutativo, gente, quer dizer o quê? O contrato de compra e venda é, em regra, comutativo, porque as prestações são certas e as partes podem antever as vantagens e sacrifícios, que geralmente se equivalem. Exceção ao contrato de compra e venda, que será aleatório nas hipóteses de venda de coisa futura. Isso vai aparecer no 458 e no 459 do Código Civil. E também de venda, né, gente? Venda de coisa exposta a risco. Isso vai aparecer no 4... Anota aí, tá? Anota aí, ó. Venda de coisa futura. Artigo 458 e 459, ok? Venda de coisa exposta a risco. Artigo 460 e 461. O contrato de compra e venda não é solene. Apesar do artigo 108 do Código Civil exigir a escritura pública na transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, não podemos dizer que ele é solene. Mas existe essa formalidade sob pena de nulidade, segundo a jurisprudência. Não solene quer dizer o quê? O contrato de compra e venda, em regra, não é solene. Isso quer dizer forma livre, eu posso fazer por instrumento público ou particular. Exceção, tá? Então entraria na exceção o contrato de compra e venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, conforme o artigo que eu falei, que é o artigo 108 do Código Civil. Ok? Combinado? Os elementos da compra e venda, gente, do contrato de compra e venda imobiliária, são os elementos da compra e venda do contrato civilista, né? Então, nós temos o consentimento, artigo 482,
O consentimento é o acordo de vontade, deve ser livre e espontâneo, sob pena inclusive de anulabilidade do negócio jurídico, e recair também sobre os outros dois elementos, que é a coisa e o preço. Quero lembrar a você que existe a nulidade, nulo porque houve uma simulação, é uma ação que não tem prescrição, a ação declaratória de nulidade, e tem a ação anulatória, são ações diferentes, tá? Posso pedir a nulidade do contrato ou a nulidade, ou a anulatória, tá? Então, são ações diferentes para situações diferentes. Nulidade envolve simulação, com ação de anulabilidade, anulatória, envolve vícios no negócio jurídico, lesão, estado de perigo, ok? É outra situação. Os elementos do contrato de compra e venda, então nós temos o consentimento, artigo 482, e temos o preço, 485 a 489, que é a contraprestação, né, do comprador. O preço deve ostentar algumas características. E quais são essas características? Então, preste atenção, que isso é importante, hein? Tem que saber. Em dinheiro ou representado, a primeira característica, né? O pagamento tem que ser em dinheiro ou representado por outra expressão fictícia, PIX, DOC, TED, agora mudou, né? Só tem TED. Transferência, ok? O preço, gente, deve ser pago em dinheiro, artigo 481, infini, ou redutível a dinheiro, né? Subentendendo-se válido o pagamento efetuado por meio de título de crédito também, tá? Então, se eu pagar com uma nota promissória, pagar não, né? Se eu assinar uma nota promissória, entende-se que, se for o valor total, entende-se que é à vista também. Nota promissória, estou dando um exemplo, pode ser qualquer título de crédito, entre eles o cheque administrativo, né? Do qual conste um montante em dinheiro estipulado. Muito cheque administrativo, é muito comum. Outra característica importante do contrato de compra e venda em relação à contraprestação do comprador é a seriedade, né, gente? E a realidade. O preço tem que traduzir a efetiva intenção de construir uma contraprestação do comprador. Ou seja, o preço deve ser sério, real, fáctico, né? No sentido de que deve corresponder o valor da coisa e não vil, né? Não preço vil, fictício. Então, também é importante. O que não pode haver, gente, é erro, né? Erro nem lesão. Artigos 138 e 157, tá? Uma observação importante, hein? A doação dissimulada, se o preço for irrisório ou fictício, haverá doação dissimulada, tá? Então isso é importante também. Outra característica importante do contrato de compra e venda, em relação à contraprestação do comprador, é a situação que deve ser determinado ou determinável, ou seja, o preço tem que ser certo, conhecido no montante da celebração ou passível de ter conhecido no momento da execução mediante critérios objetivos estabelecidos pelos próprios contratantes. O preço, gente, pode ser determinado por ambas as partes, artigo 482, não se admite a fixação arbitrária, né? Não se admite, do preço por uma das partes, isso não se admite, sendo nulo, inclusive, sendo nula a cláusula nesse sentido. Tá? Se eu criar uma cláusula nesse sentido, vai ser nulo. Também, né? Isso é importante, nesse sentido, por ser protestativo, né? Artigo 489. Esses artigos que eu estou falando, gente, anota e faça uma leitura, hein? Artigo 489, eu já estou trazendo o conteúdo pronto, mas faça uma leitura para fixar. Também é importante, gente, temos que levar isso em consideração, pode ser feito por arbítrio de terceiro. O pagamento pode ser feito por arbítrio de terceiro. Não entendi, professor, vai entender. Isso aparece aonde, professor Júlio? Não é da cabeça do professor Júlio, não. Isso aparece no 485, artigo 485 do Código Civil. A lei permite que a fixação do preço seja deixada ao arbítrio de terceiro, árbitro escolhido pelas partes, que as partes contratantes logo designarem, escolherem ou prometerem escolher. Tá? Então isso é importante também. O pagamento no compra e venda pode ser feito também pela taxa de mercado, ou valor de bolsa de um determinado dia e local também, tá? Ou ainda por índice ou parâmetros também, ok? Isso vai aparecer no artigo 486 e 487. Importante lembrar também, permite-se que deixe, né, a fixação do preço, a taxa do mercado ou de bolsa, tá? Em certa determinação de dia e lugar também, isso é importante. O
pagamento pode ser feito também pelo preço habitualmente praticado pelo vendedor, artigo 488 do Código Civil também, tá bom? Isso é importante. Então, fica mais fácil. Existem limites do contrato de compra e venda? Sim. Certas pessoas não têm legitimidade para contratar, comprar um imóvel, né? Fazer um contrato de compra e venda, assinar uma escritura pública de compra e venda. Isso o cartório tem que saber, né? O tabelião, o registrador, o tabelião não pode lavrar a escritura pública, o registrador não pode registrar, e o advogado, advogada, corretor, corretora, também não pode errar aqui. Então, presta atenção, acorda aí. Quais são as limitações ao contrato de compra e venda? Professor Júlio, qual que é a resposta então? Então, existem certas pessoas que não têm legitimidade para contratar a compra e venda de um imóvel, em razão da sua condição peculiar, né, frente ao negócio jurídico, a compra e venda que pretende realizar. Então nós temos aqui, primeiro, eu quero falar primeiro, anota aí, o professor está falando agora é muito importante, tá? Anota separado no seu caderno, digita, limites ou limitações do contrato de compra e venda de imóvel. Esse é o título, tá? Vamos lá, presta atenção aqui de forma bem didática, bem leve, vamos lá, bem legal. A primeira limitação seria a venda de ascendente a descendente. O artigo 496 esclarece muito bem que a finalidade da vedação é evitar as simulações fraudulentas, né? Doações inoficiosas, disfarçadas de compra e venda. Os outros descendentes e o cônjuge também devem fiscalizar o ato do ascendente para evitar que faça doação a um só dos filhos, conferindo ao ato a aparência e a forma de compra e venda para que este último não fique, né, obrigado à acumulação em prejuízo dos legítimos, né, e dos demais. Então, é um ponto importante. Outra situação de limitação à compra e venda de imóveis, gente, é a aquisição de bens por pessoa, que devem zelar pelo interesse do vendedor. Quem? Quem, professor Júlio? Quem? Vou falar. A resposta aparece no artigo 497. O artigo 497 é muito claro. Nega legitimação às partes, pessoas encarregadas de zelar pelo interesse dos vendedores para adquirir bens pertencentes a estes. A intenção, gente, é manter a isenção de ânimo naqueles que, por dever de ofício ou profissão, têm de zelar o interesse alheios, tá? Tutor, curador, administrador, o empregado público, juízes, né? Cartorários, né? E outros também. Também é importante falar também, outra situação de limitação de compra e venda, gente, é o condomínio, né? O condômino, né? O condômino não pode aliar, de fato, o termo utilizado no código. O código usa o termo alienar, vender, né? Vários termos. Ceder, poderia ser também alienar, vender, ceder. A sua parte, né? Então, o condômino não pode alienar, vender a sua parte em divisa a estranho e outro consorte a que quiser, tanto por tanto. O condômino, ele tem o direito de preferência, preferido, né? Ele pode exercer o seu direito de preferência pela ação chamada ação de peripção. Ação esquecida, hein? Pouco advogado sabe disso, hein? Ação esquecida, artigo 404 do Código Civil. Outra situação também de limitação de venda que você tem que saber em relação aos contratos imobiliários, ao contrato de compra e venda, essa regra aqui cabe aos outros contratos, por isso eu iniciei didaticamente, estrategicamente, com o contrato de compra e venda, porque eu não preciso ficar repetindo. Na verdade, isso aqui é a estrutura do contrato de compra e venda e eu atinge aos outros contratos também, tá bom? Então, presta muita atenção nessa aula aqui, nesse tema aqui. Deixa eu pegar aqui. O carregador aqui. Aí, gente, vamos lá. Já pensou? Deixa eu estar dando aula aqui, acaba a bateria. Vamos lá. Pronto, resolvido. Se precaver para tudo, né? Vamos lá, gente, ó. Então, estamos falando aqui sobre as limitações. Presta atenção, acorda aí, vamos lá, dorme não. Estamos falando aqui sobre as limitações da compra e venda, tá? Então, falamos da primeira limitação, que é a venda de ascendentes a descendentes, artigo 496. Legal. Falamos da segunda, aquisição de bens por pessoas que devem zelar pelo interesse do vendedor, artigo 497. Legal. Falei a situação do condômino. E eu queria deixar claro aqui também a venda de coisa de pessoa casada, né? Um cônjuge, presta atenção nisso, gente. Um cônjuge qualquer que seja o regime de bens, exceto na separação absoluta, só estará legitimado a alienar, hipotecar ou gravar, né, de ônus reais
ou bens imóveis depois de obter a autorização do outro, tá? Ou suprimento judicial, né, de seu consentimento. Isso aparece no 1647 e 1648. Também no artigo também 226, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então é importante anotar isso. Vamos lá, outra situação também, outra situação de limitação à compra e venda, tá? De fato, não podemos esquecer também da compra e venda entre pessoas casadas. Isso aparece no artigo 499, que considera lista a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão, tá? Então isso é importante também. Vamos lá, também importante, regras importantes, né, do contrato de compra e venda e todos os outros. Algumas regras, gente, relacionadas com o contrato de compra e venda de imóveis, escritura pública de compra e venda e outros contratos como compromisso, promessa, são importantes e devem ser relembradas. As despesas com escritura pública e tradição. O artigo 490 esclarece, no silêncio do contrato, o comprador que vai arcar com as despesas da escritura e registro e o vendedor com aquelas necessárias à tradição. Também é importante falar aqui, gente, o risco da coisa perecer ou se danificar, artigo 492. Antes do vendedor entregar a coisa, o imóvel, ele é dono e os riscos são seus, exceto se o comprador estiver em mora, né? 492, parágrafo 2º. Então, importante também. Outro ponto também que temos que falar aqui, outra regra importante, é a exceção do contrato não cumprido. Tem até o termo em latim, eu não gosto muito de usar em latim, acho uma bobagem, mas é um termo que nós temos que mencionar. Exceptio non adepleти, né? Contractus. Eu odeio usar termo em latim, acho uma bobagem, mas para quem gosta da teoria, né, isso é a exceção do contrato não cumprido. Isso é estudado no 495 e 477. O artigo 477 prevê uma garantia, presta atenção nisso, uma garantia de execução da obrigação em prazo. Assim, gente, de forma bem didática, bem explicado, hein? Quando as obrigações não forem simultâneas, a parte que tiver que cumprir primeiro o contrato pode se recusar a fazer ou exigir garantia, tá? Quando se tornar previsível o cumprimento da contraprestação pelas partes. O artigo, gente, 495, por sua vez, ele esclarece nas relações de compra e venda, a prazo, se antes da tradição o comprador recair em insolvência, ele poderá vender, ou melhor, ele poderá o vendedor, para ficar didático, o vendedor, né, guarde isso, poderá o vendedor, o termo que é usado, sobrestar a entrega, ok? O que é sobrestar a entrega? Ele vai romper, vai segurar a entrega até que o comprador, vai suspender a entrega até que o comprador lhe calcione o valor a pagar no tempo ajustado. Isso no direito imobiliário, então o vendedor não quer entregar, eu vou lá e calciono, né? Tem que calcionar, tá? A norma é o artigo 495, ela é mais rigorosa do que a regra geral do 477, pois esse fala em diminuição do patrimônio, ao passo que aquele exige a insolvência, tá? Então, uma regra importante. Também é importante falar, gente, das responsabilidades pelos débitos, né, que gravam a coisa até a tradição. Nos artigos 502. No artigo 502 do Código Civil, isso é importante, hein? O vendedor, salvo disposição em contrário, ele responde pelos débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Uma informação importante, as obrigações propter rem, lembra disso? Ou ambulatórias, né? A responsabilidade do vendedor, salvo ajuste em contrário, existe sempre em relação ao comprador. Mas, na hipótese de obrigação propter rem, a obrigação propter rem é aquela que fica presa ao imóvel. A Agroluz já foi, hoje não é mais, né? A Agroluz virou uma conta de consumo. Mas tem a obrigação propter rem que é presa ao imóvel, condomínio, IPTU, tributos, né? O comprador, gente, pode ser obrigado a pagar a dívida na medida em que a obrigação sobre ele recaia por força da aquisição do domínio do bem, ressalvado o direito de reingresso. Então, eu pago as obrigações tributárias, as despesas, obrigações condominiais e cobro na justiça o outro, né? Agroluz, contas de consumo, agroluz são consideradas contas de consumo, não é próprio terreno. Mas mesmo assim, eu posso pagar e posso fazer uma ação
contra a pessoa, né, que me vendeu, o vendedor. É importante também falar em compra e venda, gente, dos adjetos especiais ou cláusulas especiais, né? Existem vendas especiais, adjetos especiais, isso é importante falar, nós vamos falar. Mas antes de falar de adjetos especiais, a doutrina separa adjetos especiais e vendas especiais. Então, adjetos especiais e vendas especiais. São situações especiais de venda. Então, presta atenção aqui comigo. Vem comigo aqui, vamos lá. Toma sua aguinha também, tá bom? Pede o professor Júlio, você vai tomar sua água para não ficar rouco igual o professor. Professor Júlio, o que são vendas especiais? Vamos lá. A primeira venda especial, anota aí. Agora mudou o título, tá? Mudou a aula. Vendas especiais, ok? Anota aí. Vendas especiais. A primeira venda especial é a venda mediante amostra. Código Civil, artigo 484. Amostra é o mesmo que paradigma, né? Se a mercadoria entregue não for em tudo igual à amostra, característica inadimplemento contratual, devendo o comprador protestar imediatamente sob pena de seu silêncio ser interpretado como uma correta e definitiva entrega. Aí você fala assim, mas professor, isso não acontece nos contratos imobiliários? Sim, acontece muito. No passado, essa venda especial, sempre muito lembrada nas vendas de bens móveis, mas o direito imobiliário, a gente usa muito essa venda especial. É importante explicar na nossa aula, porque na verdade, gente, hoje existe muita venda online. Quantos investidores, quantas pessoas estão morando fora do país, fora do estado, e compram com base em imagens, filmagens, drones, né? O imóvel rural é muito comum. Então, entra aí sim. Tá? Então, entraria uma certa analogia, conexão, ok? Outra venda especial, considerada especial, é a venda ad mensuram. É esse nome mesmo. Mensuram. Não é Ituran, não, que Ituran é nome de alarme, né? Rastreador. Venda ad mensuram. Artigo 500, que é aquele que o preço é estipulado com base nas dimensões do imóvel. E aí eu trago como exemplo tal preço por adquirir, né? Tal preço por adquirir um alqueire. Eu acho que é um grande exemplo, né? Hectare é um grande exemplo. Também quero trazer para você, eu quero que você aplique somente a compra e venda de imóveis, tá? Essa cláusula, sim, é pura direito imobiliário, é puro contrato imobiliário. A cláusula ad mensurem do artigo 500 é aquela que o preço é estipulado com base nas dimensões do imóvel. Então, eu trago o exemplo aqui, tal preço de hectare, alqueire, o nome que você quiser usar, tá? Então, isso é importante. Aplica-se, isso é importante, aplica somente a compra e venda de imóveis, tá? Falta de área e excesso da área, né? É a falta de área e excesso da área. Vamos lá, gente, a gente não pode esquecer também, outra cláusula especial é a venda ad corpus. Não sei se você já ouviu falar, mas a venda ad corpus. O artigo 500 do Código Civil, ele esclarece muito bem, e isso é importante falar, artigo 500, parágrafo 3º. O que é a venda ad corpus? Também muito interessante para nós aqui do direito imobiliário. É aquela em que o imóvel é adquirido como um todo, caracterizado por suas confrontações, não tem nenhuma influência na fixação de preço e também as suas dimensões. Tá? Isso também é importante. Agora, deixa de lado, gente, nós falamos aqui das vendas especiais, ok? Venda mediante amostra, trouxe o exemplo aqui no direito imobiliário, venda ad mensuram, né, e a venda ad corpus, tá? Ambas previstas no artigo 500 do Código Civil. Deixa de lado isso, agora anota aí no seu caderno ou digita cláusulas especiais à compra e venda. Então esquece as vendas especiais, agora vamos falar de outra coisa, são as cláusulas especiais. E quais são essas cláusulas especiais, professor Júlio? Então nós temos no contrato de compra e venda, promessa, compromisso, as cláusulas especiais são, vamos ver, as cláusulas especiais são retrovenda, anotou? Retrovenda, cláusulas especiais ou adjetos especiais. Eu gosto mais de chamar o nome cláusulas especiais, adjetos eu acho feio, mas também muitos livros usam esse termo. Retrovenda, venda a contento sujeita à prova, 2, da preempção ou preferência, 3, 4, da venda com reserva de domínio e 5, venda sobre documentos. Então nós temos 5 cláusulas especiais, a compra e venda, 5 adjetos especiais,
Retrovenda, gente, é prevista no artigo 505 e 508. 505 e 508. Essa cláusula retrovenda, o nome já diz, retro, voltar atrás. Eu vendi para você, eu posso desistir. Eu tenho até 3 anos para desistir. Tem que devolver o dinheiro atualizado e qualquer benfeitoria que você tenha feito. Se você se negar a devolver para mim, o vendedor, eu faço uma ação contra você, chama ação de resgate. E eu deposito em juízo o valor que você me deu atualizado, mais benfeitorias que você alega, comprovadas, né? Professor, mas ninguém vai aceitar uma cláusula dessa. Aceita mesmo, tá? Quando eu falo dessa cláusula retrovenda, é muito comum no direito imobiliário, inclusive em bens imóveis, né? Bens imóveis rurais. É a cláusula pela qual o vendedor se reserva o direito de reaver em determinado prazo o imóvel que vendeu, restituindo o preço pago mais as despesas feitas pelo comprador. Artigo 508, hein? Como que você vai entender tudo sobre contratos imobiliários, não entender uma cláusula dessa, não entender que uma cláusula dessa, qual a efetividade? Então tem que entender, aparece no 505. A natureza jurídica, gente, dessa cláusula, ela é um pacto acessório, né, gente? É um adjeto ao contrato de compra e venda ou similares, caracterizando, sim, como condição resolutiva expressa, trazendo como consequência o desfazimento da venda, se tornando, de fato, né, tornando-se um negócio, de certa forma, até 3 anos, suspenso. Se não for resolvido de forma consensual, vai ser resolvido de forma litigiosa através de uma ação, a chamada ação de resgate. É interessante, hein? É interessante porque essa situação, ela características, tem várias características no contrato, né? Mas nessa situação, característica-se como condição resolutiva expressa. É o termo correto, tá? Resolutiva expressa. É isso. Acho que é o mais didático, mais correto. Trazendo como consequência o desfazimento da venda, retornando as partes ao seu estado anterior. É importante falar também que não constitui nova alienação, tá, gente? E por isso não incide imposto de transmissão, não tem imposto inter vivos, ok? Ó, cuidado, hein? Para pagar imposto, orientar o cliente a pagar imposto errado, hein? O objeto da cláusula retrovenda, gente, isso é importante também, só pode ser, né, objeto bens imóveis. Então, é aqui do direito imobiliário mesmo, puro, pois os imóveis se transferem por simples tradição, a posse, a tradição é a entrega da chave, e o registro da escritura pública, a tradição da compra e venda, dificultando o exame da situação. Então, é importante. O direito de retrato, resgate, por isso o nome da ação é ação de resgate, é o poder que assegura ao primitivo vendedor, dentro de um prazo certo, eu posso estipular prazo diferente, de adquirir a propriedade por ela vendida, pelo mesmo preço da venda originária, acrescido de todas as despesas feitas pelo vendedor, pelo comprador primitivo, não vendedor, comprador. O direito de retrato, gente, é um direito pessoal, tá? É um direito pessoal, e não um direito real. Tem eficácia erga omnes, que é o termo que nós usamos no direito, né, termo latim, contra todos, porque é transcrito no registro, ok? O prazo para exercício, né? Você vai, professor Júlio, qual é o prazo? Falou 3 anos, mas pode pactuar, então eu vou pactuar 10. Não é bagunçado assim. O prazo para o exercício da cláusula retrovenda, o máximo, né, para o exercício do direito de retrato, o resgate é 3 anos. Então eu posso pactuar menos que 3 anos, mas não. Se as partes ajustarem período maior, reputa-se não escrito somente o excesso e não estipularem nenhum prazo, prevalecerá 3 anos, fixado pelas partes ou presumido pela lei, né? O prazo é sempre decadencial. Tivemos julgados, né, as pessoas, comprador e vendedor fizeram cláusula de 5, 10 anos, tivemos julgados favoráveis, o tema é polêmico, mas em regra o máximo é 3 anos. A jurisprudência tem exceções jurisprudenciais, mas conforme a jurisprudência de 3º grau, seria o prazo máximo mesmo, tá? Outro ponto importante também é a transmissibilidade, né? A transmissibilidade do direito de retrato-resgate. O direito de resgate pode ser cedido a terceiros, sim, transmitido a herdeiros, legatários e ser exercido contra terceiro adquirente, artigo 507, o alienante conserva a sua ação contra os terceiros adquirentes da coisa retrovendida, ainda que não conheçam a cláusula, né, a cláusula de retrato, pois adquirem a propriedade irresolúvel. Isso aparece no artigo 1359, tá? Importante. As outras cláusulas especiais, os pactos, os adjetos especiais, a segunda que nós temos,
A mais complexa é retrovenda mesmo, né? Mas uma segunda cláusula que nós temos é a venda a contento, ou a venda sujeita à prova, que aparece no 509 e 512. Esse tipo de cláusula é usado, ocorre quando se estipula no contrato a condição de que a coisa será testada antes de ser considerada feita a venda definitiva. Isso pode acontecer também na compra e venda de imóveis, principalmente ponto comercial, tá? Outra cláusula que nos interessa também é a preempção ou preferência, artigo 513 e 520. É a cláusula acertada pelos contratantes, mediante a qual fica garantido ao vendedor o direito de adquirir a coisa vendida. Isso acontece no mundo do futebol, né? Cláusula de transferência de jogador, e aqui no direito imobiliário também. Eu posso ter a cláusula de direito de preferência, artigo 513 e 520. Você vai vender? Eu vendi para você, mas na hora que você for vender, você oferece para mim. Cuidado, nós temos algumas situações que existem direito de preferência. Locação, mas não é automático, igual todo mundo acha, hein? Para existir direito de preferência no contrato de locação, bens residenciais ou não residenciais, precisa ter uma cláusula chamada cláusula de preferência ou de reserva, e esse contrato de locação precisa ser averbado na matrícula do imóvel, senão não há que se falar em direito de preferência. Ilusório, hein? Quanto advogado orienta mal e errado o seu cliente, corretor também, corretor e corretora. Cuidado! Existem alguns direitos de preferência previstos em lei, direito condominial, no caso dos herdeiros, tá bom? Esse aqui é o pactuado, eu crio uma cláusula no contrato, artigo 513 e 520. E existe a venda com reserva de domínio, 521 e 528. Por força dessa cláusula contratual, o comprador recebe a posse direta da coisa, permanecendo com o vendedor a propriedade, até que o pagamento integral da coisa seja feito. Trata-se de modalidade especial de venda de coisa móvel, tá? Porque na coisa imóvel, no direito imobiliário, nos contratos imobiliários, nós vamos usar o contrato de alienação fiduciária, que a essência é muito parecida, tá bom? Então não dá para errar. Existe ainda a venda sobre documentos. Artigo 529 é uma cláusula especial, um direito especial. Quinto, lembra que eu falei que era 5? Ainda é um direito especial. Artigo 529 e 532. Essa cláusula, essa modalidade de cláusula especial, de direito especial, aparece nos contratos de compra e venda, tem maior uso no comércio marítimo, né, de praça a praça, entre países distantes, mas também é uma cláusula utilizada no mundo dos contratos imobiliários, principalmente de compra e venda de imóvel rural. Eu sou um fazendeiro, moro em outro país, eu compro através do drone, vídeos, né, através do corretor, deposito o dinheiro, só que eu faço uma cláusula de venda sobre documentos. Eu comprei com base nos documentos, eu posso desistir. Tá? Então isso é importante também. Existe ainda as promessas e compromissos de compra e venda, né? É criada uma obrigação de fazer. Por isso eu falo, quando eu vou fazer compromisso de compra e venda, existe uma obrigação de fazer, ou de pagar, ou de fazer algo, finalizar a obra, alguma coisa assim. E a promessa, que lá no direito civil, todo mundo acha que promessa e compromisso é a mesma coisa, aqui no direito imobiliário, o contrato de promessa é a compra e venda de algo que não existe. É uma promessa, é uma fração ideal, é uma matrícula, mas não tem uma construção. O maior exemplo que nós temos de contrato de verdade, de promessa de compra e venda, é o imóvel na planta, né? O compromisso, a coisa já foi construída. O direito civil, gente, ele faz uma confusão. Dá a entender, se a gente parar para estudar compromisso e promessa, o direito civil estuda junto, é a mesma coisa. Não é não. No direito imobiliário, compromisso é compromisso, a coisa já existe. Falta pagar, o comprador falta pagar, ou o vendedor falta entregar alguma coisa. A promessa é diferente. O pagamento na promessa pode ser parcelado ou à vista, mas existe a promessa de entregar algo, imóvel na planta. Cuidado para não errar, tá bom? Isso é importante também. Trago para você o direito do promitente comprador, né? Então é importante saber. Aqui no direito imobiliário também não se confunde aditivo com minuta. Minuta é um rascunho. Manda um contrato para você, você olha, manda para mim, está no rascunho. Minuta, ok? Aditivo é uma alteração. Toda vez que eu vou alterar o contrato, eu faço um aditivo, ok? Faço um aditivo. Então, é isso aí. Importante você saber disso, tá? Aditivo é alteração, ok? Nós temos um contrato que gera direito à adjudicação compulsória, né? Tem até a súmula 84 e 294, eu vendo para você não transfere para mim, posso fazer uma ação de obrigação de fazer. No direito imobiliário chama de adjudicação compulsória, existe ela inversa. Então o mundo dos contratos imobiliários nos dá o direito de fazer a adjudicação compulsória e não normalmente a obrigação de fazer. Então isso é importante também. Legal, agora sim. Então nós temos dentro desse cenário, primeiro contrato, compra e venda. Entendendo compra e venda, a gente consegue entender a raiz dos outros contratos. Segundo contrato, é o contrato de promessa, que eu já expliquei aqui, compra e venda de imóveis na planta. Terceiro contrato, compromisso, estou comprando algo que existe, mas tem uma obrigação de fazer. O próximo contrato, o quarto contrato,
é a cessão de direitos possessórios. Toda vez que eu vou, né, que eu venho a comprar um imóvel irregular, eu faço cessão de direitos possessórios e afins. O título é cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Professor, mas qual que é a vantagem disso? Eu fujo do formalismo do artigo 108, não é ilegal, não é crime, não é ilícito, não confunda com loteamento irregular, é outra coisa. Comprar a posse é comprar um imóvel de quem tem a posse, ele não é dono. Eu preciso fazer o due diligence, checar, claro, para não cair no golpe, não comprar de um grileiro profissional, um estelionatário. Mas quando eu compro a posse de quem tem a posse, eu posso fazer o escapeão no meu nome com um dia, um mês, um ano de posse. Olha que legal. Por isso é um ótimo investimento para muitos, né? Eu compro imóvel regular e regularizo e vendo regularizado, eu fico com imóvel regular. A posse é comprada e o valor que é pago pela posse, o imóvel de posse, o imóvel irregular, sem escritura pública, em média é 30% até 50% a menos do valor de mercado. Professor, eu estou comprando imóvel irregular, o valor de mercado está errado, então compensa comprar um imóvel regular, né? E acontece muito, hein? CDHU, rural, comercial, urbano, todo mundo compra imóvel regular, mesmo porque no Brasil 75% dos imóveis são irregulares, tá? Então é importante. Cuidado, existe a cessão de direitos possessórios e afins, que é totalmente diferente da cessão de direitos hereditários, que tem que ser por escritura pública, tem que ter a anuência dos herdeiros. Cessão de direitos hereditários tem a ver com direito de herança. Quando eu compro um imóvel através de cessão de direitos hereditários, eu posso, se o inventário está em andamento, me habilitar. Se o inventário não foi distribuído judicial ainda, eu posso fazer o inventário. Tá? Então, olha que interessante, judicial ou extrajudicial. Então, é um contrato diferente, tem que tomar cuidado, tá? Outro contrato que nos interessa muito é a cessão de direitos. Muitos cartórios não querem mencionar a palavra posse, então eles criaram cessão de direitos. Na verdade, fica em cima do muro. Ou é cessão de direitos possessórios ou é cessão de direitos hereditários. Mas você vê muita escritura pública de cessão de direitos em virtude disso. Cartórios que não querem mencionar a palavra posse. Então, também um contrato utilizado. Outro contrato utilizado, de fato, é o contrato de locação. Lembrando que locação, nós vamos ter a locação na Lei 8.245 de 91 de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. A locação de bens móveis é Código Civil, locações de espaços publicitários, outdoor, né? Dou como exemplo, vaga de garagem com matrícula autônoma, uma vaga de garagem que tem matrícula própria, é Código Civil, tá? Então é importante falar sobre isso. Hotel, motel, a parte de hotel, locações para fins de moradia de hotel, hotel também pode ser alugado para fins de moradia. Quantos motéis fazem isso? Hotéis, também é Código Civil que vai tratar dessa relação. Cuidado, imóveis rústicos e rurais nós usamos o Estatuto da Terra, tá? Não vai esquecer, isso é muito importante. Outro contrato que nos interessa também na nossa aula aqui é o contrato de troca ou permuta, também muito comum no Brasil o contrato de troca ou permuta. Esse contrato também nos interessa muito. A troca ou a permuta, gente, é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa para receber outra, que não seja dinheiro. Esse contrato difere da compra e venda, difere apenas porque nesta a prestação de uma das partes consiste em dinheiro. E o contrato de troca ou permuta perdeu a sua importância historicamente com o surgimento da moeda, né? Quando as coisas deixaram de ser permutadas por outras e passaram a ser trocadas por dinheiro, cascalho, pecúnia, né? E nessa situação surgindo, né, assim, o contrato de compra e venda que teve rápida acessão e tornou-se responsável pelo desenvolvimento da economia. O contrato mais utilizado no Brasil é o compra e venda. O objeto do contrato de permuta podem ser trocados, imóveis por imóvel, por bem imóveis. Eu troco um imóvel por 2, 3 carros, é comum. Imóveis por imóveis, bens móveis por bens móveis, né? Coisas corpóreas por coisas incorpóreas. Então, é um contrato que ainda é praticado, hoje muito menos, mas ainda é muito, né, no direito imobiliário. Ele tem a sua classificação como bilateral, oneroso, consensual, comutativo, também não é considerado solene, tá? Mas temos que respeitar o artigo 108, se a transação é acima de 30 salários mínimos, tem que ser lavrada em escritura pública, isso é importante. E a relação com a compra e venda do contrato de permuta ou de troca, é que a troca difere da compra e venda pela forma de pagamento. Pode ocorrer, gente, pagamento em dinheiro no contrato de permuta, hein? Pode ocorrer sim, dinheiro, PIX, transferência, sem caracterizar a permuta, salvo se representar mais de 50% do pagamento, tá? Então, representou mais que 50% do pagamento, estamos falando de compra e venda, ok? Aplica-se a permuta, gente, disposições referentes ao artigo 533 do Código Civil, tá? O Código reserva apenas 2 modificações, salvo dispositivo em contrário, né? Cada um dos contratantes pagará por metade as despesas. Então a regra é, quem paga o cartório? Cada um paga metade das despesas de cada imóvel, se for troca de imóvel com imóvel. Metade com seus instrumentos de troca.
E é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros, descendentes e do cônjuge alienante, porque isso dá a entender que é antecipação da legítima. O prazo para anular a permuta, gente, é decadencial, cuidado, 2 anos, hein? Aparece no artigo 179. Então, a ação declaratória de nulidade, 2 anos. São válidas as permutas de coisas futuras, e é importante, resolve contrato aleatório, né, pela regra, tá? Então, isso é importante também, tá bom? Então, contrato muito utilizado. A doação também é um contrato muito utilizado, né? O conceito de doação é o contrato pelo qual uma pessoa física ou jurídica, por vontade própria, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, né? Também física ou jurídica. O que nós aceitamos e o que usamos como fundamento é o 538, né, gente, do Código Civil, artigo 538. O contrato de doação ele tem natureza jurídica, de fato, unilateral, gratuito, ato inter vivos, solene ou formal, artigo 541, então cuidado aqui, ele pode ser solene sim em algumas situações, em muitas, né? Também os elementos caracterizadores desse contrato, os elementos característicos desse contrato, o subjetivo é que de um lado o doador, né, e do outro lado o donatário. O doador é quem transmite o bem e sofre a diminuição patrimonial, né, essa é a ideia. E importante também falar que o absolutamente e relativamente incapaz não pode doar. Absolutamente incapaz, menos que 16, 16 ou 18, relativamente incapaz. Pode assinar, mas o pai, a mãe, o representante legal vai assinar por ele. Também, gente, o falido, hein? Não pode doar, o falido não pode doar, pois não tem livre disposição de seus bens. Pessoa casada, em regra, né? Em regra geral, pode doar sozinho os bens particulares, dependendo do regime de casamento, sendo certo que os comuns só podem ser doados conjuntamente com os outros cônjuges, tá? Então também isso é importante. Doação por procuração é possível, desde que presentes, né, no instrumento do mandato, todos os elementos necessários a ultimar a doação. Nós temos o poder para doar, indicação do bem e indicação também dos do beneficiário da doação. Ausentes esses elementos, a doação não será realizada por procuração, tá? Ponto importante também. Pessoas jurídicas podem doar e receber doação de bens imóveis, respeitando o disposto de seus respectivos estatutos, né? Isso é importante, tá? Então, isso também é necessário falar. Em relação a absolutamente relativamente capaz, caso trate de doação pura simples, a doação não dependerá de representação ou assistência, tá? Nascituro, também tinha que falar sobre isso, hein? A doação feita à nascitura é válida, desde que aceita, né, pelos seus pais, tá? Então isso é importante também. E tutores e curadores podem ser beneficiários de doações feitas por seus pupilos, né, e também curatelados, desde que extinta a tutela ou curatela, e também, né, ultimada a prestação de contas com a respectiva aprovação, tá? Então também é importante. Muita coisa, né, gente? Muito assunto. Lembrando que nós temos várias formas de doação. Artigo 541, nós temos a doação causa-mortes, doação inoficiosa, que é aquela que traduz violação da legítima dos herdeiros. Tem a doação universal, tem a doação ao nascituro, doação ao casamento futuro. Então tem várias classificações importantes. Em relação às modalidades, nós temos a doação pura, temos a doação condicional, doação modal ou com encargo, e aí vai, né? E aí vai, temos muito assunto. Vamos fazer um curso só de doação para ajudar você, tá? Então, importante. Legal. Como que eu faço um contrato bem feito, então, professor Júlio? Como que eu faço esse contrato bem feito? O ideal para fazer um contrato bem feito, o acerto começa pelo título. Cuidado, algumas situações eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso tomar cuidado porque se é formalista, que nem artigo 108, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer por escritura pública. Então, eu preciso tomar muito cuidado porque tem formalismo, né? Então, eu preciso ficar atento, porque se tiver uma regra, eu faço um contrato fazendo de forma diversa, um instrumento diferente, eu vou ter dor de cabeça. Então, sempre prestar atenção. Artigo 108 é um artigo básico. Não só o artigo 108, mas a possibilidade, as pessoas, a capacidade das pessoas em transacionar. É o básico, né? Para que a coisa dê certo. É importante saber também que nós podemos usar o contrato preliminar. O contrato preliminar é para fechar o negócio e depois nós vamos ter um segundo contrato, que é o contrato de escritura pública. Então, é importante saber isso. A escritura pública, numa transação imobiliária, é sempre o segundo passo. O ideal é que a imobiliária, o corretor, o advogado faça um contrato preliminar, fecha o negócio, amarra, e aí o segundo contrato é a escritura pública. Ou o segundo contrato, se o imóvel for irregular, é a cessão de direitos possessórios e afins. O que é importante? Como elaborar um contrato de compra e venda de imóvel assertivo para evitar prejuízos futuros.
O contrato de compra e venda é o contrato mais utilizado, compromisso, promessa, mas essa regra segue para os outros que nós falamos aqui também. É obrigatório elaborar um contrato de compra e venda? É obrigatório, é que nem locação, né? Locação eu posso fazer verbal, quem vai ser maluco de fazer isso? Compra e venda tem que ser escrito, acima de 30 salários mínimos por escritura pública. A alienação fiduciária não entra nisso, a alienação fiduciária é uma exceção, pode ser por escritura pública porque é considerado uma escritura pública. Qual a importância do contrato de compra e venda? Uma das principais vantagens, né, é a segurança jurídica do negócio. Quais são as cláusulas e informações que devem ser inseridas em um contrato de compra e venda de imóvel? Então é importante. Descrição detalhada do imóvel, o título sempre correto, hein? Você já sabe agora, não vai errar o título, hein? Regular ou irregular, parcelado ou não, então, importante. Mas sempre importante, descrição detalhada do imóvel, do objeto do contrato, incluindo a matrícula, confrontações e número de lote, valor do negócio, objeto do contrato, condições e formas de pagamento, é importante, penalidades em caso de descumprimento de alguma cláusula, direitos e deveres das partes também, não posso esquecer, o momento no qual o comprador tomará posse, isso dá confusão, né? Então também é importante, possibilidade de existência das partes, informar documentos pessoais como nome, CPF, nacionalidade, profissão, estado civil, etc. E também informações pessoais dos cônjuges, tá? Isso é muito importante, é muito necessário. Antes de fechar um negócio, o ideal é visitar, o ideal é elaborar, ler o contrato, seja feita uma minuta, discutir o contrato, né? Isso é muito importante também. Então, legal. É muita informação, né? Mas valeu a pena, tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida, tá? Agora sim você conhece os contratos de verdade. Fiquei muito feliz, muito bacana. Essa aula é para fazer isso, fazer a diferença na tua vida, tá? Legal. Muito obrigado, agradeço a todos. Gente, mais um plantão de dúvidas da pós de Direito Civil, feito com muito carinho, com muito amor para te ajudar, tá bom? Então, parabéns você que faz a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, essa pós é para fazer a diferença na sua vida, tá bom? Rodrigo, querido Rodrigo pergunta aqui, professor, se eu quiser trocar um imóvel em outro, o tabelião vai avaliar? Não vai avaliar não, Rodrigo, ele vai analisar se é caso de permuta de compra e venda. E o Nicolas Belo Horizonte, bom dia também. Gente, muito obrigado, mais um plantão de dúvida, foi show, hein? Abraço.